Estamos de volta, senhores, com o nosso segundo bloco, já fazendo um passeio aqui nos prazos prescricionais especiais. Vamos lá. Artigo 206, prescreve, parágrafo 1º, em 1 ano. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo próprio no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem dos alimentos. A pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, na data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Este inciso 2 aqui, você deve ficar bem atento, porque ele refere-se, diz a doutrina, a seguros privados, tá? Ele refere-se a seguros privados. Seguros privados, para ficar bem claro, que não são obrigatórios. Então, seguros privados não obrigatórios. Beleza. É aquele seguro que você faz, você paga uma seguradora, né? Eu, por exemplo, tenho 2. Eu tenho o seguro do meu carro, tá? Que eu pago a seguradora, não é um seguro obrigatório, eu faço porque eu tenho receio, né, de alguém roubar meu carro ou de eu bater no carro de alguém. Então eu faço esse seguro obrigatório com a minha seguradora. E tenho também o outro seguro, que é o seguro do meu escritório de responsabilidade civil, né? Vai que, graças a Deus nunca aconteceu, mas vai que há alguma perda de prazo processual ou algum erro cometido. Então eu tenho também esse seguro de responsabilidade civil. Pronto, são seguros privados. Beleza. Inciso 3. A pretensão dos tabeliões, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entrarem para a formação do capital de sociedade anônima, contando da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou os acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Beleza. Então, você tem aí as hipóteses em que o prazo prescreve em 1 ano. Parágrafo 2º já traz agora um prazo de 2 anos, que é a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. E aqui você tem que tomar cuidado. Neste parágrafo 2º, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque vamos lá. O parágrafo 2º, ele refere-se ao que nós chamamos de pretensão executória. Pretensão executória, porque há uma diferença entre a pretensão cognitiva, vou explicar, e a pretensão executória, ou, se você preferir, executiva. Então, há uma diferença entre a pretensão cognitiva e a pretensão executória, se você preferir executiva. A pretensão cognitiva, começando por ela, refere-se ao pedido inicial. Vou colocar isso entre aspas, porque não está em rigor técnico, tá? Mas está com a precisão didática para facilitar a sua compreensão. Diz respeito ao pedido inicial. Então, para que você compreenda, não há prazo prescricional para que eu pleiteie alimentos. Não existe. O fato de, até os dias de hoje, eu jamais ter ajuizado uma ação de alimentos contra os meus pais, não retira de mim o direito de, em querendo, fazê-lo. O inverso também é verdadeiro. O fato de meus pais, até os dias de hoje, jamais terem ajuizado uma ação de alimentos contra mim, não retira o direito deles de, em querendo, fazê-lo. Não há, eu dizia, prescrição no que diz respeito ao pedido cognitivo ou à pretensão cognitiva de alimentos. Não há. Para que você faça o pedido de alimentos, aí você vai estudar lá no Começando do Zero de Família, tá? Para que você faça o pedido de alimentos, você haverá de ter aí um binômio que nós chamamos de necessidade e possibilidade, que é a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Esta é imprescritível no que diz respeito ao tema alimentos. Eu posso ajuizar a ação de alimentos contra os meus parentes, que são meus devedores, ou minha
futura ex-esposa ou meu futuro ex-marido a qualquer momento. Ok. Mas, uma vez ajuizada a ação e obtida a condenação, eu tenho um prazo prescricional da pretensão executiva ou executória. Um prazo prescricional da pretensão executiva ou executória que é de 2 anos. E aqui que nos interessa. É o que está tratado lá, para que você compreenda mais claramente ainda, no 206, parágrafo 2º do Código Civil. Está lá, 206, parágrafo 2º, eu dizia, do nosso Código Civil. Então, vou dar um exemplo para que você bem compreenda. Imagine você que eu obtive contra meu pai uma condenação de alimentos em 2008. O meu pai foi condenado a me pagar alimentos em 2008. Só que até hoje, 2016, meu pai não me pagou R$1. Então, meu pai foi condenado em 2008 a me pagar alimentos, mas até a presente data, 2016, meu pai não me pagou, eu dizia, um único real. Pois bem, eu terei contra meu pai um pedido de execução de alimentos, tá? Vou esquecer aqui a questão da prisão civil, né, que tem rito próprio, procedimento específico. Vou me focar aqui na execução da quantia certa, do dinheiro, que é o que me interessa aqui na nossa narrativa sobre prescrição. Então, terei contra meu pai, eu dizia, um pedido de execução de quantia certa. Afinal de contas, há 8 anos que ele foi condenado a me pagar alimentos e há 8 anos que ele não me paga R$1. Ok, eu poderia executar aqui contra meu pai apenas os 2 últimos anos. Porque a minha pretensão executiva, ela atingirá apenas os 2 últimos anos. Eu vou poder caminhar, então, até 2014, né? Até o respectivo mês. Imaginando que estejamos aqui em maio de 2016, eu apenas poderia executá-lo até maio de 2014. O que ele não pagou para mim de 2008 até 2014, aqui, amigo, prescreveu. Aqui houve a prescrição. Aí prescreveu. Aí prescreveu, porque eu apenas poderia executar os últimos 2 anos. Então, o prazo do 206, parágrafo 2º, não diz respeito à pretensão cognitiva. Não diz respeito ao pedido de alimentos. Não. Diz respeito à pretensão executiva ou executória. A possibilidade de executar o eventual saldo alimentar em aberto, em virtude de uma condenação. Eu só posso executar os últimos 2 anos. Seguindo nos prazos, parágrafo 3º, prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Essa é uma pegadinha usual de prova, tá? Pouco importa se o aluguel é na zona urbana ou na zona rural. O prazo prescricional de cobrança será de 3 anos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 5. A pretensão de reparação civil. Lembra deste exemplo aqui? Foi o exemplo da batida do carro, que ele disse lá que eram 3 anos. É o inciso 5. Seguindo. 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da SA, Sociedade Anônima, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou Assembleia Geral que dela deva tomar conhecimento, para os liquidantes da primeira Assembleia Semestral posterior à violação, a pretensão para ver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas disposições de lei especial, a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Aqui eu paro. Aqui eu paro. Perceba, se a questão diz respeito a seguro de responsabilidade civil obrigatório, o prazo prescricional é de 3 anos. Se diz respeito a seguro privado, o prazo prescricional é de 1 ano.
E isto você tem que ficar muito atento em sua prova. Isto você deve ficar, eu dizia, muito atento em sua prova. Quer ver um exemplo de seguro obrigatório? Que o prazo prescricional vai ser de 3 anos? DPVAT. DPVAT que é um seguro obrigatório que todos nós que temos veículos, carros, recolhemos no momento em que pagamos o nosso IPVA, tá? Então, você paga o seu IPVA e quando você paga o IPVA do seu carro, você paga uma fraçãozinha lá a título de DPVAT, que é o seguro obrigatório. Para que serve este DPVAT? O DPVAT ele é liberado para aqueles que são lesionados em acidentes de trânsito. É uma quantia que é liberada automaticamente. Em relação a esta quantia do DPVAT, o prazo será de 3 anos para que o lesado venha pleiteá-la. Pronto. Agora, em relação ao meu seguro privado, para que eu pleiteie do meu seguro privado um conserto do carro, por exemplo, que a seguradora não cobriu, o prazo será de 1 ano. Então, fiquem atentos a esta diferenciação. Aproveito a deixa para que lhe recordar que, em relação aos seguros privados, temos ainda uma importante súmula do STJ, que já está aí na sua tela, que é a súmula 229, tá? Súmula 229, eu dizia, do STJ. A súmula 229 do STJ é uma súmula muito importante porque ela fica atenta à brevidade do prazo prescricional do seguro privado. É uma súmula que diz respeito apenas a questões relativas, eu dizia, a seguros privados. Porque perceba, o prazo é de 1 ano. Então, vou dar um exemplo. Imagine que eu bato o carro e notifico a minha seguradora avisando ela o sinistro. Seguradora, bati meu carro. Repare o dano. Beleza. Imagine que a seguradora me enrola 1 ano sem me responder se vai reparar ou não o dano. 1 ano passa voando, né? Me enrola 1 ano sem dizer se vai reparar ou não vai reparar o dano. Neste cenário, você poderia ter um problema no sentido de que quando fosse ajuizar a ação em face da seguradora, a seguradora diz, epa, peraí, segurado, está prescrito, porque já tem mais de 1 ano que houve a colisão. Aqui você deve ficar atento. A súmula 229 do STJ, que se refere a seguros privados, nos diz que o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Lógico. Se eu bati o carro, pedi para a seguradora o ressarcimento do dano e ela ainda não me respondeu, desde a data que eu pedi o ressarcimento do dano, o prazo está suspenso. Então, desde a data em que houve lá o pedido de ressarcimento do dano, eu dizia, o meu prazo ele está suspenso. Por quê? Porque como o prazo é muito curto, eu tenho que ter essa benesse. Quando a seguradora me informar, quando ela vier a me informar acerca de sua decisão de reparar ou não aquele acidente, né, aquele sinistro, eu então terei novamente a contagem do meu prazo prescricional. Seguindo aí, parágrafo 4º, prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar a data da aprovação das contas. Aí é o tutelado que quer questionar as contas do tutor. 4 anos da aprovação das contas. Prescreve em 5 anos a pretensão da cobrança de dívidas líquidas, constante instrumento público ou particular, a exemplo de uma confissão de dívida ou de um determinado contrato. 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, olha o exemplo que eu dei há pouco, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão do serviço, a cessação dos respectivos contratos ou mandatos. Lógico, né? Foi o exemplo que eu dei há pouco. Se eu vier a prestar um serviço ao SES e o SES não me remunerar, são 5 anos. Se um determinado cliente não pagar os meus honorários, serão 5 anos contados à conclusão do serviço. Seguindo, 3. A pretensão do vencedor para haver o vencido que despendeu em juízo. Pronto. Você tem aí um passeio, né, pelos prazos prescricionais. Gente, provas da FCC, principalmente concursos de tribunais, analistas, técnicos, amam cobrar prazos, adoram cobrar prazos. O CESP nem é tão chegado assim aos prazos, tá? Mas a FCC, amigo, adora cobrar prazo.
Então, na hora da sua prova, aí fique atento a essa situação, tá? Se você vai fazer um concurso, em especial FCC, em especial prova de analista técnico, é muito importante que você visite e revisite o artigo 206 para ter uma familiaridade maior com a questão dos prazos. Aí não tem jeito, você tem que fazer leituras e releituras sucessivas. O prazo prescricional, uma vez iniciado, correrá em uma só levada, correrá em uma só toada. Então, iniciado o prazo prescricional, ele correrá em uma só levada, eu dizia, ele correrá em uma só toada. Todavia, vem comigo na tela, excepcionalmente, é possível que você verifique a presença de causa impeditiva, suspensiva e interruptiva da prescrição. Então, excepcionalmente, é possível que você verifique a presença de causa impeditiva, causa suspensiva e causa interruptiva da prescrição. Eu vou começar analisando aqui as causas impeditivas e suspensivas, tá? Então, vou começar a análise aí a partir de causas impeditivas e causas suspensivas. É curioso olharmos para o Código Civil e percebermos que o legislador, ele dá exatamente as mesmas causas, tanto para impedir como para suspender. O legislador civilista, entre os artigos 197 a 201, trabalha com um rol igual de causas, que servem tanto para impedir como para suspender. Antes de adentrarmos as causas, você então me perguntaria, Luciano, como saber se aquela determinada causa está servindo para impedir ou para suspender o prazo prescricional? É simples. Toma nota aí. A causa impeditiva, começando por ela, a causa impeditiva é aquela que é pré-existente ao nascimento da pretensão. Então, causa impeditiva é aquela que é pré-existente ao nascimento da pretensão. E, sendo pré-existente ao nascimento da pretensão, ela impede o início da contagem do prazo. Então, causa impeditiva é pré-existente ao nascimento da pretensão e ela impede o início da contagem do prazo. Eu vou lhe dar um exemplo com a primeira causa do Código Civil. Diz o artigo 97, inciso 1. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Imagine que eu estou em casa, assistindo TV, e aí chega minha esposa, e ela fala, meu amor, me perdoe, mas por um lapso, fui agora estacionar o carro na garagem, vacilei e acabei batendo em seu carro. Ora, no momento em que ela colidiu em meu carro, ela violou um direito meu, subjetivo, do sujeito, patrimonial e disponível. Beleza. Eu terei contra ela uma ação de reparação civil, porque eu irei querer aí a sua condenação. Eu quero que ela seja condenada a me reparar o dano. Ela violou um direito meu, subjetivo, patrimonial, disponível, nasceu para mim uma pretensão de reparação civil, porque eu poderei coercitivamente exigir dela que me repare o dano e eu irei ajuizar contra ela uma ação condenatória. Beleza. Mas perceba, antes da pretensão nascer, eu já era o quê? Casado. A causa, então, impede o início da contagem do prazo. É uma causa pré-existente ao nascimento do prazo. Perceberam? Então, eu já era casado, ela bateu em meu carro, violou um direito meu, subjetivo, patrimonial, disponível, nasceu para mim uma pretensão. Mas antes da pretensão nascer, eu já era casado. O prazo, então, ficou impedido. Está aí o exemplo da causa impeditiva. Vamos seguindo. E a causa suspensiva? A causa suspensiva é aquela que atingirá o prazo em curso. Causa suspensiva é aquela que atingirá o prazo em curso. E ao atingir o prazo em curso, suspenderá a sua contagem. Então, a causa suspensiva é aquela que atinge o prazo em curso e, ao atingir o prazo em curso, suspenderá a sua contagem. Cessada a causa suspensiva, o prazo retomará o seu curso de onde parou.
Então, cessada a causa suspensiva, o prazo retomará o seu curso, eu dizia, de onde parou. É esta a dinâmica aqui estabelecida. Eu vou pegar a mesma causa, que é a causa lá do 197, inciso 1, que não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, para agora lhe dar um exemplo desta causa aí, suspendendo. Imagine você que eu sou solteiro. Sou solteiro, estou vindo para o Complexo de Ensino Renato Saraiva e uma cidadã colide em meu carro. Pois bem, houve a colisão, ela violou um direito meu, subjetivo, patrimonial e disponível, nasceu para mim uma pretensão. Perfeito. Só que eu saí do carro, logo após a colisão, chateado, né? Bateram em meu carro, saí andando em direção ao carro dela, ela saiu do carro, eu olhei nos olhos dela e me apaixonei. Me apaixonei. E um ano depois, veio o casamento. Um ano depois veio o casamento. Veio o casamento, amigo, aquele prazo que já estava em curso, de um ano, com o casamento suspendeu. Porque não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Eu tive então a suspensão. Passei 20 anos casado. 20 anos o prazo suspenso. E aí veio o divórcio. E aí veio o divórcio. E com o divórcio, cessou a causa suspensiva. Cessou a causa suspensiva, o prazo retomará o seu curso de onde parou. Já não tinha um ano aqui atrás? Agora eu irei contar o quê? 2 anos. Então, o prazo retomará o seu curso de onde parou. Eu irei contar mais 2 anos para fecharmos os 3 anos aí da prescrição da reparação civil. Eu irei contar, eu dizia, mais 2 anos para fecharmos aí os 3 anos da reparação civil. Pronto. Então, a causa suspensiva atinge o prazo em curso, tá? Ela atinge o prazo em curso, suspende o prazo e, cessada a causa suspensiva, o prazo retomará o seu curso de onde parou. Detalhe, não há limites para a suspensão do prazo. Não há limites. O prazo poderá ser suspenso por diversas oportunidades. Então, para voltar nesse exemplo aqui, só para você compreender, volta aí na tela. Houve a colisão, beleza, nasceu a pretensão, ok. Um ano depois, casamento. Casamento, o prazo foi suspenso. Passei 20 anos casado com ela, 20 anos de prazo suspenso. Veio o divórcio. Veio o divórcio, o prazo então retomará o seu curso de onde parou. Beleza. Imagine você, todavia, que eu passei um ano divorciado dela, só que o negócio estava dela. A gente voltou a conversar e de novo nos casamos, amigo. De novo nos casamos e nesse segundo tempo passamos 10 anos casados. Olha lá. O prazo tinha corrido um ano inicialmente, suspendeu, voltou a correr, correu mais um ano, suspendeu de novo. 10 anos casados, 10 anos de prazo o quê? Suspenso. E aí veio o divórcio novamente. Veio o divórcio novamente. Veio o divórcio novamente e o prazo novamente voltou a correr de onde parou. Se eu tiver mais um ano aqui neste terceiro tempo de prazo, né? Eu terei aqui, ó, 1, 2, 3 anos atingindo o prazo prescricional. Então, a suspensão atinge o prazo em andamento, ok? Cessada a causa suspensiva, o prazo retomará o seu curso exatamente de onde parou. Beleza? Voltando ao inciso 1 lá, 197, inciso 1. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Professor, pegadinha usual de prova. Depende do regime de bens? Não, não depende. Pouco importa o regime de bens. Ah, eram casados em regime de separação convencional de bens. Pouco importa. O prazo prescricional continua suspenso. Pouco importará aqui a questão do regime de bens. Repito, pouco importa a questão do regime de bens. Ok, segunda dúvida sobre este inciso 1.
Vem cá, fala em cônjuges e os companheiros. E os companheiros? Como é que fica isto na união estável? Excelente dúvida. Gente, se a tua prova perguntar sobre o Código Civil, você vai responder de acordo com o Código Civil. Então, se a tua prova perguntar sobre Código Civil, responda de acordo com o Código Civil. Beleza. E o Código Civil nos informa que não corre a prescrição entre cônjuges. Não fala em companheiro. Caminha de acordo com o Código Civil. Mas saiba que tanto a doutrina como a jurisprudência, advogam a ideia, defendem a tese, doutrina e jurisprudência, que a hipótese do inciso 1 se estende à união estável. Leia-se, que também não correrá prazo prescricional entre companheiros durante a união estável. Você apenas afirmará isto nas suas provas caso a tua prova pergunte por doutrina, caso a tua prova pergunte por jurisprudência. Se ela perguntar pelo Código Civil, você se abraça ao Código Civil e diz que só apenas se aplica aí aos cônjuges. Ok? Inciso 2, avançando nas hipóteses agora, vem comigo. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Aqui há pegadinhas usuais. Luciano, para que serve este inciso 2 aqui? Ele se aplica muito em provas nas questões relativas a alimentos. Porque perceba, o poder familiar, ele se encerrará apenas aos 18 anos ou quando houver emancipação. Então ele apenas, eu dizia, apenas se encerrará aos 18 anos ou quando houver emancipação. Nesta linha de pensamento, naquele exemplo que eu lhe dei, volta lá, ó. Você lembra daquele exemplo dos alimentos? Em 2008, dá uma apagadinha aqui para ficar mais claro. Em 2008, houve a condenação em alimentos. Não pagou nada até 2016. E aí? E aí você já viu comigo, na regra geral, apenas poderá executar os últimos 2 anos. Todavia, amigos, se o credor for menor de 18 anos, não emancipado, e estiver, por exemplo, executando seu pai, que tem poder familiar. Então, se o credor é menor de 18 anos, não emancipado, estiver executando seu pai, que tem poder familiar, ele poderá executar todo o período. No caso, 8 anos. Ele poderá executar todo o período, no caso, 8 anos. Todo o período, eu dizia, no caso, 8 anos. Acompanharam aí? Entenderam o raciocínio? Por quê? Porque não corre prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Ok? Inciso 3. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante tutela ou curatela. Beleza, a tutela se dá para o menor incapaz em relação ao qual houve uma destituição ou suspensão do poder familiar pretérito, e a curatela se dá para maiores incapazes, tá? E aí não vai correr prescrição também entre este menor incapaz ou maior incapaz em face do seu tutor ou curador. Seguindo, também não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º, se ligue. Artigo 3º é o absolutamente incapaz, tá? E eu só tenho uma pessoa aqui, que é o menor de 16 anos. Só. Hoje, absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos. Luciano, e contra os relativamente incapazes, corre prescrição? Corre. Está lá no 195. Contra relativamente incapaz, corre. Só não vai correr, obviamente, se ele estiver ajuizando uma ação contra o seu ascendente durante o poder familiar. Aí não corre por conta da outra hipótese. Então, não corre prescrição contra absolutamente incapaz, leia-se, menor de 16 anos.
Contra o relativamente incapaz, menor entre 16 e 18, demais hipóteses lá do artigo 4º, correrá a prescrição. Ok? Próximo bloco, sigo aí passeando nas causas impeditivas e suspensivas. Até daqui a pouco.